Boa tarde, alunos de nono ano da Escola Municipal Luiz de Souza Cavalcante. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, daremos início a mais um capítulo de nossa disciplina Ciências. E desta vez, o capítulo vai ser o 11, que no livro de vocês se inicia na página 214. Bem, conforme a imagem que vocês podem observar na tela de vocês, o capítulo 11 vai falar sobre galáxias e estrelas. E eu vou começar fazendo uma perguntinha para vocês. Para vocês, qual é a estrela mais importante que existe no universo? Vocês sabem me dizer qual é a estrela mais importante que vocês acham que existe no universo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já pensou e disse o Sol. Por isso é que nessa imagem aqui, vocês podem observar mais ao fundo que o Sol está presente, porque aqui é justamente a imagem de um entardecer em uma praia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 2020. Então, com certeza, a maioria pensou que o Sol é a estrela mais importante que existe no universo. E dizer também para vocês, convidar vocês para pensarem comigo, que o Sol é tão importante que sem ele a vida na Terra jamais poderia ter se desenvolvido. Qualquer tipo de vida na Terra jamais poderia ter se desenvolvido. Desde os seres os menores seres que existem, os mais simples, até os seres mais avançados, como é o caso dos seres humanos. Então, pessoal, há muitos e muitos anos, quando se começou a observar o céu, se começou a observar os corpos celestes, a gente pensou, os seres humanos começaram a pensar que o Sol era a única estrela que poderia existir no universo. Mas com o passar dos anos e com o desenvolvimento da astronomia, que é a ciência que estuda os corpos celestes, chegou-se à conclusão que o Sol é apenas uma entre o imenso número de estrelas que existe no universo. O Sol é a estrela mais importante da nossa Via Láctea, mas não é do universo todo, é apenas da nossa Via Láctea. Então existem milhões, existem bilhões de outras estrelas, talvez não, muito maiores que o Sol e outras menores. Então, o Sol, ela não é a mais importante, é a mais importante para nós, mas para o universo, não. Para o universo, o Sol é apenas mais uma. Vamos aqui. Vamos agora falar sobre um box que existe no início de cada capítulo, chamado de A Questão É, que são perguntas que vão nos ajudar a gente desenvolver o raciocínio sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. Então vamos lá, tentar responder as perguntas. Vou contar com a ajuda de vocês aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: você sabe a diferença entre uma estrela e uma constelação? É a pergunta que eu faço para vocês. Uma galáxia é um conjunto de estrelas, gases, poeiras e outros corpos unidos pela força gravitacional. Uma constelação é uma região do céu observada da Terra. Em uma constelação, há muitos corpos celestes, estrelas, que, da nossa perspectiva, da nossa visão, parecem próximas umas das outras, mas estão muito distantes. Então a diferença é essa, pessoal, que a galáxia é um conjunto de estrelas. A galáxia é um conjunto de estrelas. Já a constelação é uma região observada da Terra, uma região do céu observada da Terra, que ela vai juntar muitas estrelas. Essas estrelas a gente pode pensar e juntar os pontinhos dela. Nós vamos formar as constelações, que a gente vai ver mais adiante. 2.
Você sabe o que é um ano-luz? Se eu perguntar a vocês o que é um ano no calendário, vocês sabem, né? Um ano é o período que dura 365 dias. Todo mundo sabe dizer. Mas se eu perguntar o que é o ano-luz é uma medida de distância e não de tempo. É uma medida de distância. O ano-luz ele mede distância, ele não mede tempo. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Ou seja, é a distância que a luz consegue percorrer no vácuo, ou seja, no espaço que não existe nada durante um ano. Terceira, por que o Sol parece maior que as estrelas que vemos no céu à noite? Vocês já observaram, pessoal, que o Sol, a gente sempre pensa que o Sol é maior do que todas as estrelas que a gente pode ver no céu à noite. A gente vê no céu à noite algumas estrelas maiorzinhas, mas a maioria é bem pequenininha. Aí a gente pensa logo o quê? Que o Sol é a maior das estrelas. Então o Sol ele parece maior porque as outras estrelas estão muito mais distantes da gente, distantes da Terra, ou muito mais distantes do Sol. Então, o Sol é a estrela que está mais próxima da Terra. As outras estrelas todas estão muito mais distantes. Por isso é que elas aparecem muito menores que o Sol, mas na realidade muitas delas são, podem até ser maiores que o Sol. Mas a gente vê elas pequenininhas por quê? Porque elas estão mais distantes. Quarta questão. O Sol vai ter sempre o aspecto que vemos hoje? Será que ele vai brilhar para sempre? Bem, o Sol ele vai passar por muitas transformações. Na realidade, ele passa por muitas transformações. E daqui a alguns bilhões de anos, não se sabe quantos, né? Ele vai se apagar. Nós sabemos que o Sol é uma estrela que tem luz própria, que brilha e tem luz própria, mas que, segundo os cientistas, daqui a bilhões de anos o Sol simplesmente vai morrer, ele vai apagar. E os cientistas eles acreditam que o Sol esteja na metade da vida dele, metade do seu ciclo, ou seja, ele já durou metade do tempo que ele deve durar. Ele já tem bilhões de anos e daqui a outros bilhões ele vai apagar e, consequentemente, qualquer forma de vida que ainda exija na Terra irá desaparecer junto com a morte do Sol. 5. Quais instrumentos e veículos podem ser usados na exploração do espaço? Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar, pessoal, para explorar o espaço? O espaço ele pode ser explorado por meio de telescópios, de radiotelescópios, de satélites, de sondas, de foguetes espaciais e muitos outros. Então, esses são alguns veículos e instrumentos que a gente pode utilizar na exploração do espaço. Então, vamos agora para a página 215, que vai falar sobre as constelações. Aí eu coloquei o primeiro subtópico aqui, chamado de as primeiras observações do céu. Observem que na primeira imagem, que é essa aqui que aparece esse índiozinho, né? Com o cocar aqui ó, na cabeça. Essa pessoa está fazendo uma observação do céu e essa observação está sendo a olho nu. Ou seja, ele não está usando nenhum instrumento para observar o céu. Então, o que é que ele está fazendo? Uma observação a olho nu e ele está ligando pontos aqui de várias estrelas, ó. E segundo o raciocínio da pessoa, ligando os pontos dessas estrelas, se formam alguns animais. Isso aqui a gente chama de constelações. Então, por que se formam animais? Porque as pessoas usavam a criatividade. Eles diziam, olha, aquelas estrelas juntas se parecem com um urso. Aquelas estrelas juntas se parecem com uma ema, se parecem com um velho. Aí formavam as constelações. E foi assim que as constelações começaram a surgir da observação a olho nu. Mas depois, com o avanço da ciência, né, com o passar do tempo, o homem ele deixou de observar o céu apenas a olho nu e passou a observar utilizando o telescópio, que é esse instrumento
que ele aumenta em muitas vezes o tamanho das imagens do que se observa no céu, das estrelas, no caso, né, de outros corpos celestes. Então, com o passar do tempo, o homem ele deixou de observar tão somente a olho nu e passou a observar com o auxílio desse instrumento que é o telescópio. O que mais? Pronto. Esta outra imagem também está no livro de vocês, na página 215. E essa imagem aí é uma representação das constelações observadas no hemisfério norte. Este é um dos mapas celestes que ilustra um atlas, né? Que foi elaborado pelo matemático europeu Andreas Callarius, que foi publicado em 1708. Então vejam que isso aí é uma representação, né, de constelações. Cada imagem aqui representa uma constelação, que é a constelação, um conjunto de estrelas. Ainda continuando na página 215, nós vamos falar sobre constelações como guias. O que é isso, pessoal? Antigamente, há muitos e muitos anos, quando o homem começou a observar os corpos celestes, começou a observar o céu durante a noite, ele via essas constelações, esses conjuntos de estrelas, e formava imagens. E eles se guiavam por essas imagens. Por isso é que se colocou aqui constelações como guias. As constelações, assim como a Lua, mudam de lugar? Será, pessoal, que as constelações da mesma forma que a Lua muda de lugar, vocês podem observar à noite, por exemplo, a Lua, que de repente a Lua está em um determinado lado, depois ela vai passando, vai para o outro lado, e a gente acha que a Lua vai mudando de lugar. Só que na realidade, as constelações e a Lua, elas não mudam de lugar. Esse movimento, ele é um movimento aparente, ou seja, é um movimento falso. E por que a gente vê a gente acha que eles mudam de lugar? Isso ocorre como consequência do movimento de translação da Terra. Nas aulas de geografia, vocês lembram que a Terra realiza dois movimentos principais: o de rotação, que é quando ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, e o de translação, que é ela dando voltas em torno do Sol. Então, devido a essa volta que ela dá em torno do Sol, é que a gente acha que as constelações e a Lua mudam de lugar, mas na realidade é a Terra que muda de lugar, e não as constelações e a Lua, né? Aí eu coloquei para vocês aqui algumas imagens. Nós temos aqui algumas constelações. Por exemplo, essa aqui, bem conhecida, o Cruzeiro do Sul, que a gente vê do Brasil, que é a constelação em forma de cruzeiro. Aqui nós temos os sete estrelas também, que eu não sei se vocês já observaram, mas se não, passem a observar, que são sete estrelas juntinhas. A gente acha que são juntinhas, na realidade são muito distantes umas das outras. Não tem nada perto aqui, todas as estrelas são extremamente distantes. E essas aqui é que estão no livro de vocês, na página 216. Nós temos aqui três constelações. A primeira constelação é a constelação de Órion, que é essa aqui, ó. A segunda é o Cruzeiro do Sul, aquela mesma que eu já mostrei. E a terceira é a constelação da Ema. Também são constelações vistas aqui do Brasil. E para finalizar, nós vamos falar sobre as origens. Como surgiu o universo, o sistema solar, a Terra? Será que nós sabemos? Bom, cada sociedade, cada grupo de pessoas tem sua forma de explicar como foi que surgiu o universo, como foi que surgiu o sistema solar e como surgiu a Terra. E essas explicações, elas fazem parte da cultura e da identidade dos povos. Cada povo explica de uma forma diferenciada. Aqui eu vou explicar para vocês, da forma que tem no livro de vocês, sobre o povo Guarani, né? Guarani, eles dizem que o mundo foi criado por uma divindade, por um Deus, né? Chamado de Nhane. Nhane Amoi Juso Papa, que na língua dele significa nosso grande amor eterno.
Então, segundo eles, a origem do universo, do sistema solar e da Terra foi essa. Aqui tem essa imagem no livro de vocês, na página 218, que está mostrando o cacique ensinando crianças da etnia Calapalo, na aldeia Aiá, Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, 2018. Isso aqui é uma tradição, pessoal, em que as pessoas elas passam de forma oral, ou seja, elas contam histórias essa forma de contar histórias serve para transmitir os mitos e as lendas de geração para geração. Então aqui é uma forma de dar as explicações e essas explicações elas vão sendo passadas de pai para filho e assim por diante, né? E para finalizar por hoje, eu coloquei para vocês aqui uma imagem da nossa Via Láctea. Aqui ao centro, ó, nós podemos ver o Sol, que é a estrela principal da Via Láctea. E aqui ao redor estão todos os corpos que compõem a Via Láctea, incluindo os planetas, Lua e por aí vai, né? Planetas e satélites. Então aqui é a nossa Via Láctea. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima.